Soubemos hoje que o Presidente do Governo e o Governo do PSD decidiu aumentar os impostos para os madeirenses. Um aumento nunca visto, o maior aumento da história da democracia da Madeira, da autonomia da Madeira, um aumento significativo que acaba de uma vez por todas com os benefícios da ultraperiferia, ou seja, nós temos uma autonomia e gozamos de um estatuto de ultraperiferia e para isso temos tido a oportunidade de ter impostos mais baixos do que os portugueses no continente. Isto não é uma dádiva, é uma obrigação do Estado, tendo em conta aquilo que é a situação ultraperiférica da região e os constrangimentos estruturais da região. Ora, Alberto João Jardim e o PSD acabou com essa diferença do ponto de vista fiscal. Isto é muito grave. Eu diria que começou a dupla austeridade ou a austeridade acrescida, conforme nós temos vindo a revelar. E se alguém tem dúvidas, basta comparar o que se passa na região autónoma dos Açores, que os impostos mantêm os 20% de diferencial e se for para cumprir o acordo da Troika, mantêm os 20% de diferencial e não os 0% como Alberto João Jardim decidiu agora em termos de IRS e de IRC. Ora, os madeirenses começam assim a conhecer a lista de atrocidades que o governo do PSD vai implementar na Madeira por causa da sua má gestão, por causa da sua dívida insensata, por causa de ter gasto mal, ter gasto muito e ter utilizado de forma imponderada os dinheiros públicos. Ora, nós consideramos que tem que haver alternativas a este tipo de políticas. Esta política é assassina para o bem-estar dos madeirenses, não temos dúvidas nenhumas disso, e é, por outro lado, um travão ao que é fundamental, que é o crescimento económico e um tapete vermelho para o fim do investimento e o aumento do desemprego. Ora, nós estamos perante um descalabro. Nós não entendemos que a primeira medida anunciada nesta lista de sacrifícios por parte do Governo Regional seja a mais fácil, seja outra vez sobre as famílias e sobre as empresas. Não foram as anunciadas as medidas que achávamos mais óbvias, as medidas do lado da despesa, nomeadamente do lado do Governo Regional, que são de facto onde está o despesismo mais significativo. E, portanto, nós estamos de facto muito preocupados, aproxima-se o Natal e a notícia que o Governo do PSD tem para anunciar é um aumento de impostos grave que vem a juntar ao facto dos madeirenses por serem ultraperiféricos, por estarem numa ilha a meio do Atlântico, têm transportes mais caros, como se sabe, pagam o arroz mais caro, pagam a massa mais cara, pagam azeite, as laranjas, tudo mais caro, mas agora não têm a diferença que tinham em termos de impostos que permitia de alguma forma salvaguardar tudo isto. Isto é, o resultado das políticas do PSD e aqueles que ousaram pensar alguma vez que o descalabro governativo do PSD e da Alberto João Jardim nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, era completamente neutro para o bem-estar dos madeirenses, aqui está a prova que não era nada disso. Nós estamos a avisar há muitos anos que era preciso pôr um travão neste tipo de descalabro e este é o resultado. Começamos a ver a ponta do iceberg de um horror do ponto de vista de medidas que nós, enfim, temos dificuldade em compreender. Queremos dizer, para finalizar, que dissemos sempre que não admitiríamos dupla austeridade dos madeirenses. Nós não admitimos dupla austeridade dos madeirenses. O que está aqui em causa é a austeridade acrescida face ao que se passa no continente. Nós, com esta medida, acabamos com a circunstância que existia de estarmos ao mesmo nível dos cidadãos do continente, que era termos um diferencial do ponto de vista de impostos, porque éramos ultraperiféricos, porque vivíamos no meio do Atlântico. Alberto João Jardim acabou com isto. Nós não admitimos isto e faremos tudo para garantir que há um outro caminho e vamos apresentar outras alternativas. E uma coisa, isto é já oficial ou é... Isto foi uma decisão do Conselho de Governo. Ninguém desmentiu até agora. Essas alternativas do PS vão ser apresentadas quando, em breve? Nós temos que conhecer naturalmente o plano de resgate na sua totalidade, nós temos que saber exatamente o que é que está em causa, porque como sabe, eu quero lembrar que na discussão do programa do Governo nós nem soubemos, ficamos a saber aliás que havia mais de 200 milhões de euros de dívida e portanto é preciso clarificar tudo isto, é preciso clarificar qual é a dimensão da dívida, qual é a dimensão do problema e a partir daí que tipo de soluções é que o PSD quer apresentar e então aí estaremos em condições de dizer qual é a nossa alternativa e quais são os nossos caminhos.